e nesta videoaula aprenderemos sobre a nossa visão do átomo moderno. Se você ainda não assistiu nossas últimas duas videoaulas sobre os modelos atômicos, o link da playlist está aparecendo aqui em cima, ok? Nesta videoaula iremos discutir a nossa visão moderna de átomo, sua massa, suas classificações em isótopos, isótonos e isóbaros, a massa atômica média e, por fim, irei apresentar para vocês algumas referências bibliográficas empregadas na preparação desta videoaula. Então, vamos lá. Atualmente, com a evolução do nosso conhecimento científico e de diversas técnicas de análise, sabemos que o átomo é constituído por diversas partículas. Mas para os objetivos do nosso curso, iremos adotar uma visão simplificada da constituição do átomo, porque basicamente as propriedades químicas dos átomos dependem de três partículas subatômicas: os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons e nêutrons formam o núcleo dos átomos, enquanto que os elétrons estão ao redor deste núcleo em regiões do espaço que denominamos de orbitais. Já conversamos sobre isso em nossas últimas videoaulas. A massa do átomo, conhecida como massa atômica, que simbolizamos pela letra A, é a soma das massas dos prótons mais a massa dos nêutrons, já que a massa do elétron é praticamente desprezível frente a essas duas outras partículas. Para vocês terem ideia, a massa do elétron é 1836 vezes menor do que a massa do próton ou do nêutron. Quando estudamos os modelos atômicos, vimos que os elétrons possuem carga negativa e os prótons possuem carga positiva, e os nêutrons não possuem carga. A carga do elétron é igual a menos 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs, e a do próton é 1,602 vezes 10 a 19 coulombs. Por convenção, usamos as cargas 1- e 1+ para nos referirmos à carga do elétron e do próton. Quando pensamos em tamanho do átomo, sabemos de conhecimento prévio que os átomos são muito pequenos. Para medidas em nível atômico, em química, costumamos utilizar o angstrom, no qual um angstrom equivale a 10 a menos 10 metros, ou seja, é algo muito pequeno. Para termos uma ideia, o tamanho do átomo costuma variar entre 1 e 5 angstroms. E se formos falar somente do tamanho do núcleo, temos algo que fica em torno de 10 a menos 4 angstroms. Ou seja, o núcleo do átomo ocupa um volume extremamente pequeno em comparação ao volume no qual os elétrons se encontram. Como já discutimos, os átomos são extremamente pequenos. O átomo mais pesado que conhecemos possui uma massa da ordem de 10 a menos 22 gramas. Para facilitar, criou-se uma escala de massa para os átomos, a unidade de massa atômica, na qual uma unidade de massa atômica corresponde a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Assim, a massa de um próton em unidades de massa atômica foi determinada como sendo igual a 1,0073 U, do nêutron igual a 1,0087 U, ligeiramente maior do que a do próton, e a do elétron igual a 5,486 vezes 10 a menos 4 U, uma massa muito pequena frente às outras partículas. Tão pequena que, devido a isso, a massa do átomo é definida como sendo a soma das massas de prótons e nêutrons. Podemos perceber que, sabendo o número de prótons e nêutrons que um átomo possui, conseguimos ter informações sobre sua massa em unidades de massa atômica, já que a relação de prótons ou nêutrons com sua massa é praticamente de 1 para 1, como vimos anteriormente. Experimentalmente, foi observado que o número de prótons que um átomo possui em seu núcleo é o que distingue um átomo de outro em relação às suas propriedades. O número de prótons de um átomo é denominado número atômico e é simbolizado pela letra Z. Já o número de nêutrons é simbolizado pela letra N. Assim, conhecendo o número de prótons e nêutrons de um átomo, conhecemos sua massa. Com o objetivo de apresentar de forma didática as informações sobre um determinado átomo, em seu estado fundamental e eletricamente neutro, usamos a notação que apresento nessa imagem. X representa o símbolo que indica um elemento químico, Z é o número atômico do elemento e A é sua massa. Note que com essa notação, que é padrão, conseguimos ter informações sobre o número de elétrons que um átomo possui,
já que sabendo o número de prótons, sabemos o número de elétrons. Além disso, também conhecemos o número de nêutrons, já que a partir da equação da massa atômica, percebemos que o número de nêutrons é igual à massa do átomo subtraída pelo número atômico. Uma questão importante de mencionar neste momento é que existem átomos que, apesar de terem o mesmo número de prótons, possuem massas diferentes, o que sugere para nós que os mesmos possuem quantidades diferentes de nêutrons. Analisando o número de prótons, nêutrons e a massa dos elementos químicos, podemos classificá-los como isótopos, isótonos e isóbaros. Isótopos são espécies químicas que possuem o mesmo número de prótons, entretanto, com número diferente de nêutrons. É o caso que acontece com o hidrogênio, deutério e o trítio. Notem que eles possuem o mesmo número de prótons, mas o número de nêutrons é diferente. Dizemos que eles são isótopos um do outro. Os isótonos são espécies químicas que possuem o mesmo número de nêutrons, entretanto, o número de prótons é diferente. Vamos analisar o caso do nitrogênio e do boro. É possível perceber que tanto o número de prótons quanto a massa são diferentes, mas quando calculamos o número de nêutrons, como apresento nesta imagem, eles possuem o mesmo número de nêutrons, no caso, 7. Já os isóbaros são espécies químicas que possuem a mesma massa, entretanto com um número de prótons e nêutrons diferentes. É o que acontece com os dois átomos que apresento nesta imagem, paládio e a prata. Uma dica: os termos isótopos, isótonos e isóbaros trazem em seus nomes uma forma simples de identificar qual propriedade que deve ser avaliada como igual. Por exemplo, dos nomes, o único que tem a letra P é o isótopo, e P pode indicar para nós próton, ou seja, número igual de prótons. Já isótonos é a única que contém a letra N, que indicaria para nós nêutrons, número igual de nêutrons, e isóbaro é o único que contém a letra A, que é o símbolo da massa atômica, ou seja, massa atômica igual. Com a existência dos isótopos, surge a necessidade de expressar as massas atômicas dos elementos químicos como o valor médio das massas de todos os isótopos encontrados na natureza. Vimos anteriormente que utilizamos a unidade de massa atômica para expressar a massa dos átomos. O valor que indiquei anteriormente, uma unidade de massa atômica correspondendo a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, foi determinado considerando que a massa do isótopo de carbono mais abundante, que é o carbono 12, é igual a 12 unidades de massa atômica. A partir dessa referência, chegamos aos dados de massa de prótons, nêutrons e elétrons que já mencionei anteriormente. Para determinar a massa atômica média, inicialmente, medimos a abundância isotópica de todos os isótopos de um determinado elemento químico. A partir dessa informação, e conhecendo a massa atômica de cada um, determinamos a massa atômica média, somando a massa dos isótopos multiplicadas pela sua abundância isotópica na natureza. Veja o caso do átomo de carbono que apresento nesta imagem. Na natureza, temos cerca de 98,892% de carbono 12 e de carbono 13, 1,107%. Assim, a massa do carbono, levando em consideração as suas proporções na natureza, é igual a 12,01 unidades de massa atômica. Informações sobre os átomos, como por exemplo, símbolo, número atômico, massa média e outras informações, podem ser obtidas no que denominamos de tabela periódica, mas isso ficará para a nossa próxima videoaula.